Qual é o pior erro que uma pessoa poderia cometer ao fazer um intercâmbio e vir morar aqui na Austrália? Pois bem, eu sou a Carol Duarte, eu moro aqui na Austrália há quase 8 anos. Vim para a Austrália por 2 vezes, primeiro para estudar inglês e a segunda vez porque eu queria realmente conseguir a minha residência permanente aqui e ter na minha mão a liberdade de voltar para o Brasil ou ficar aqui na Austrália. E hoje aconteceu uma situação aqui que isso voltou na minha cabeça, algo que infelizmente muita pessoa não se liga. O que acontece quando você vem aqui para a Austrália? Principalmente quando você vem de intercâmbio pela primeira vez, vai estudar o inglês, vai fazer um curso vocacional. Geralmente as pessoas vêm muito focadas, acaba juntando muito dinheiro, se preparando por muitos meses, às vezes assistindo um monte de coisa, às vezes entrando em vários grupos do Facebook, conversando com pessoas, pegando dicas, isso, aquilo e aquilo. Porém, a partir do momento que a gente pisa aqui na Austrália, é muito comum a pessoa ser engolida pela vida, pela correria de Austrália e se esquecer e desconectar do real objetivo do porquê veio para cá. Eu falo isso não como quem fez diferente, tá? Quando eu vim para a Austrália pela primeira vez, o meu principal objetivo era aprender inglês. Na verdade, eu poderia falar que tinham 2 ali, tá? Se eu fosse falar um outro objetivo, assim, dentro do meu coração mesmo, que eu não externava para ninguém, eu também queria ter, pela primeira vez, a possibilidade de dar conta da minha vida sozinha, porque eu morava com os meus pais sempre pagaram tudo, assim, conta de celular, sabe, essas bobeirinhas assim. Então, eu fiz alguns estágios, sempre em empresas pequenas, sempre ganhando pouco, porque no Brasil realmente não se paga muito, principalmente para estágio, mas nunca tive responsabilidade de pagar minhas coisas. Então isso era um motivo, mas aquele motivo que eu externava para todo mundo, que me fez ter todo esse investimento para vir para cá e tudo, era o inglês. Eu queria melhorar o meu inglês para poder voltar para o Brasil e conseguir um grande emprego, um bom emprego na minha área de formação lá no Brasil, né? Sou engenheira e aproveitei o momento que as coisas não estavam indo muito bem no mercado para poder dar esse intervalo da faculdade, conseguir esse inglês e voltar para o Brasil e conseguir uma vaga melhor por lá, porque eu já tinha sido recusada em vários processos seletivos. E aí, aconteceu comigo também, esses primeiros 6 meses, apesar do inglês ser a coisa mais importante para mim, de eu me esconder atrás das pessoas, por exemplo, eu ia com alguns amigos em algum lugar, eu deixava que eles conversassem e falassem as coisas e eu ficava por trás, assim, quieta, tentando ouvir, tentando entender alguma coisa, porque realmente eu tinha bastante dificuldade com a língua. E não aproveitei muito bem esse tempo que eu tinha em relação ao inglês. Apesar de eu ter essa noção e querer melhorar, eu acabei sendo engolida pela vida aqui também. E o que eu mais vejo as pessoas que me procuram é que às vezes estão aqui há 1, 2, 3, 4, 5 anos e ainda tem uma super insegurança com o inglês, o que me mostra que muitas pessoas, por exemplo, que vieram pelo inglês, esqueceram desse objetivo e ficou para lá. Conheci diversas pessoas que também vieram com essa questão de trabalho, que queriam melhorar o inglês para conseguir um bom trabalho. Aí a pessoa veio para cá, se perdeu no mundo daqui, adorou a Austrália e por isso começou a trabalhar em vários empregos operacionais, aquela correria de sempre, e esqueceu do objetivo, que era melhorar o inglês para conseguir um emprego. Veio para um país que tem mais possibilidades ainda, muita oportunidade para quem é qualificado, e aí a pessoa nem pegou um ótimo inglês para trabalhar na área no Brasil e nem tentou buscar algo na área aqui na Austrália. Então, para mim, esse é um dos piores erros que você pode fazer. Não ter um objetivo muito claro e acabar se perdendo aqui e muitas vezes indo com a manada. Então, a maioria das pessoas falam que é muito difícil conseguir um emprego profissional se você está no visto de estudante e não tem possibilidade de trabalhar. Claro que é muito mais difícil mesmo, óbvio que é mais difícil, só que não é impossível. E aí muita gente vai nessa de que é muito difícil e não tenta, não faz aplicações muito bem feitas, não se dedica para o processo. Eu tenho 70 vídeos aqui no canal que quase todos explicam, ensinam alguma coisa que ajudaria nesse roteiro, nessa jornada, nesse projeto, e muita gente prefere não estudar e não aprender. E hoje esse assunto veio na minha cabeça porque eu estou muito cansada ultimamente. Se vocês estão aqui no canal há mais tempo, vocês devem ter percebido que os últimos vídeos é quase sempre sem maquiagem, assim, sem muita produção, porque a minha vida tá muito corrida no momento.
Tô lançando aí o projeto de inglês para entrevista na mentoria, vai começar na semana que vem, então vai fazer parte agora desse pacote para quem quer conseguir um emprego na área. Inclusive tem um link aqui na descrição, se você tiver interesse em fazer isso agora, se isso é um projeto que você quer colocar no mundo, né, que quer tirar do papel e colocar na realidade, tem um link aqui para você marcar e conversar comigo. Mas juntou essa parte de fazer esse projeto, a gravação dos vídeos e tudo, com, obviamente, a mentoria e todo o acesso e apoio que eu tenho aos meus mentorados, o meu emprego também, que eu ainda estou no período de experiência, muita novidade, muita coisa que eu não sei ainda, e eu estou extremamente cansada. E hoje eu saí de uma reunião, e eu fui mandar um e-mail para a menina que eu conversei, e eu falei, vou colocar um videozinho aqui. E no que eu fui achar o vídeo, eu cliquei em um vídeo que é um apanhado, assim, de trechinhos de vídeos de mentorados. E eu assisti, eu fiquei super emocionada, comecei a chorar e eu falei, gente, eu tenho que colocar esse cansaço para esperar um pouquinho e fazer o que eu preciso fazer e dedicar um pouquinho mais de tempo aqui, porque assistir esse vídeo me lembrou dos meus objetivos e o porquê que, em vez de largar tudo e assistir um Netflix, eu tô aqui fazendo o que eu tô fazendo, criando esse curso de inglês, que é uma das coisas que eu precisava de fazer essa noite, para trazer mais pessoas que estão perdidas, que não estão conseguindo um emprego, que estão vindo para a Austrália já com esse objetivo e querem chegar aqui já buscando um emprego na área, trabalhando em algo que vai fazer sentido, que vai ajudar muito a melhorar o inglês. E às vezes a gente tem que relembrar o objetivo. Então, o que eu diria para você, se você já está aqui na Austrália ou está vindo aqui para a Austrália, escreva em um papel, numa agenda, do jeito que você quiser. E lembre-se de olhar isso todas as manhãs, todas as noites, ou de tempo em tempo, para você não deixar se perder pela correria da vida aqui, ou pelas ideias de outras pessoas, porque muitas vezes a gente se torna aquelas pessoas que estão à nossa volta, e às vezes a gente nem passou por algum desafio, mas de tanto ouvir das outras pessoas, a gente começa a levar aquilo como verdade. E para você que quer se emocionar assim como eu vou deixar aqui no final esse trecho, esse vídeo, porque além de ter sido muito bom eu assistir isso para relembrar os meus objetivos, eu tenho certeza que isso pode ser uma grande fonte de inspiração para você também, que quer começar a trabalhar na sua área aqui na Austrália. A gente já fazia isso, a gente sabe o que está fazendo, a gente tem o conhecimento, só é num país diferente e acho que essa insegurança é um medo bobo da gente. Eu acho que isso, para mim, foi quando a chavinha virou, acho que foi nesse momento, quando eu vi isso na mentoria, quando a Carol me passou isso, esse sentimento de que a gente pode. Estava com 11 anos de gap. Eu vim para a Austrália e aí não tinha trabalhado aqui na minha área por 11 anos. Então eu achava quase que impossível, né, conseguir uma vaga. E funcionou para mim. E na minha empresa mesmo tem bastante assim, não é uma empresa tão grande, mas tem muita gente que foi contratada sem experiência também, que entrou do zero assim e aprendeu tudo na empresa. Eu já tinha visto vários casos dos seus outros mentorados que tinham conseguido depois de muito tempo de gap, mas assim, a menina que trabalha diretamente comigo, ela é australiana e ela largou o trabalho 2 anos para viajar pela Austrália. Ela pegou o marido dela e os filhos, e eles ficaram 2 anos viajando pela Austrália. E depois ela voltou e, arrumou um emprego normal, como se esses 2 anos nem tivessem existido, assim, na vida dela. Então, foi super tranquilo. O que mais mudou na minha vida, a mentoria, foi de saber que dá. Você tem a possibilidade de conseguir e ela te dá os direcionamentos. Fazendo a mentoria, você descobre exatamente o que você está fazendo, que você pode estar se atrapalhando um pouco. O que você faz para você melhorar, para você aumentar a sua chance. Sim, as minhas tacinhas foram 2, né? A gente esqueceu de comentar isso. Porque eu entrei em uma empresa e depois ainda fui para outra. Uma era na área bem de conservação ambiental.
mas era um pouco voltada à ecologia, que não é muito a minha praia. E agora que eu estou trabalhando bem, voltada à área de gestão, que é com ISO, eu estou mais feliz. Sim. Mas aí foram 2 etapas completas, 2 tacinhas lindas. Falta aquele empurrãozinho e pequenos detalhes que tu já passou pelo processo e tu acompanha todo mundo que tá passando. Então, digamos que tudo que pode acontecer, tu sabe e tu vai nos adiantar, entendeu? Então foi muito interessante isso. A Carol mostrou que era possível, por mais que a gente vê que é possível, ela vira uma chavinha que você vê que não é essa coisa absurda. Todos os obstáculos e as desculpas que a gente arranja, ela te mostra que não é esse problemão todo. A gente precisa só de um incentivozinho pra... Vamos lá, e foi isso que aconteceu. Como eu disse, como é um grupo, né? Então meio que todo mundo meio que se apoiava, outras pessoas começam a acreditar em você. Então, assim, criou a responsabilidade de eu realmente ter que acreditar em mim. Foi, assim, certeiro, uma vaga, já era, assim. Não teve nem muita coisa. Agora, claro, né? Mas eu acho que o melhor da mentoria foi que a Carol me deu confiança. Pra acreditar em mim, acreditar que era possível isso acontecer como ela fez ser possível para ela. Você fica um tempo nas minas e um tempo em casa. Aí o tempo que você vai ficar depende do seu roster. O meu roster é de 1 semana, então eu fico 1 semana nas minas e 1 semana em casa. Só que a semana que eu tô em casa eu não trabalho. Eu tenho a semana inteira off. Então agora no verão eu fico a semana inteira na praia. Além de todas as dicas da Carol, acredito que mais essa rede de apoio, assim, de incentivo. Você vê outras pessoas conseguindo trabalho, né? E a Carol sempre vem e, enfim, expõe os casos pra gente e dá uma energia, assim, uma motivação a mais. Você saber que a pessoa que estava na mesma situação que você conseguiu, então dá aquele, por que não eu, né? É você estar no grupo, no meio, com a pessoa certa. Sim. Isso é importante. Essencial, assim, o monitoramento do processo inteiro. Porque não deixa a gente desistir. Por todo momento que a gente pensa em desistir, tamo lá. Não, peraí, tem a aula da Carol. Ela vai me ensinar uma coisinha que tá faltando ali e eu vou conseguir. Todo mundo tá com o mesmo objetivo, num só lugar, com o mesmo objetivo, trocando experiências, demonstrando o que conseguiu na semana, esse encontro semanal e um grupo de conversas que a gente tem faz total diferença, né? Então a chavinha virou com a Carol. Eu já queria, mas ela virou uma chave muito grande. Eu acho que ela ligou a minha chave do meu potencial. Ela então tá aqui, ó. E ela ligou a minha chavinha. E a Austrália agora está vivendo esse momento, esse boom, né, de trabalho, né, de oportunidade de trabalho, né? Eu vejo, assim, da época que eu cheguei aqui na Austrália, é um momento mais favorável para conseguir trabalho profissional. É agora. Eu tenho mais tempo para minha família, eu tenho mais tempo para mim, eu tenho mais tempo para estudar, eu posso fazer assim o que eu tinha vontade antes e eu não conseguia. E foi por conta da mentoria que eu consegui essa vaga, porque olha que foi um exercício depois da mentoria, que a minha mentoria encerrou. Foi um exercício de pós-mentorados, né? Que eu achei incrível, não era um exercício que exigia aplicação, né? Era um exercício só para treinar a aplicação, não exigia que a gente realmente fosse até o final. E nessa me possibilitou pesquisar por várias oportunidades na internet, de vagas lá em aberto, e nessa que eu tinha que copiar, colar e aplicar, foi a que me garantiu a de agora. Então, a mentoria foi incrível, mesmo durante o período de aprender muita coisa. O pós, onde também teve uma atividade que, sem muita expectativa, foi a que me possibilitou a vaga que eu queria. Escutando as pessoas que realmente já estão na área, você escuta assim, Fernanda, calma, por quê? Você vai ter a primeira, não vai ser boa? Não vai, mas não precisa desanimar. Vamos para a segunda, não vai ser boa ainda? Você já pegou algumas coisas da primeira. Vamos para a terceira? Vamos pegando um pouquinho de cada uma. Vai chegar seu momento, mas vai pegando um pouquinho de cada coisinha, vai treinando, vai assistindo um vídeo. Não é só sentar na frente do computador ou na televisão. Não, vai chegar, já estou na mentoria,
Também não vão me dizer que vai ser desse jeito. Estou na mentoria, pronto, tem que vir. Não. Eu pesquisei, eu li o que precisava, eu teve explicação do que falar na entrevista, teve o porquê falar isso, o porquê falar aquilo. Então, assim, eu investi. Se alguém me contasse pra Bruna que chegou lá em 2019, que um dia eu ia fazer uma entrevista por telefone sem nem ficar nervosa, é uma coisa normal, entendeu? Porque tu sabe o que tu tem que fazer. É muito importante isso. Saber o que tu tem que fazer, tu tá preparado, sabe? Isso foi graças à mentoria que eu já sabia o que as perguntas, o que ia acontecer. Então tu vai ver que tu vai ficar tão seguro num ponto em que, beleza, que eu tinha medo de atender o telefone aqui quando eu cheguei. Agora eu atendo, faço entrevista já por telefone tranquila. Então tudo vai melhorando. Olha, Carol, sendo assim, bem sincera e não querendo puxar o seu saco, mas eu não sei nem se eu teria conseguido. Porque eu estava fazendo exatamente as mesmas coisas que eu estava fazendo antes. Porque na minha cabeça, eu estava fazendo certo, que era o que eu fazia no Brasil. E aí, quando eu perdi esse medo, realmente fui atrás, eu consegui... Nossa, quando eu te ensinei aquele contrato, sabe? Parece que você... Uma sensação de realização pessoal inexplicável, sabe? Porque assim, eu via que tinha as características que eu tinha, né, as habilidades e competência, mas as dicas que é dada no curso te deixa assim, é certeiro que eles vão te chamar. E foi engraçado que um dia antes da entrevista, a Carol falou assim: eu tô sentindo, Fernanda, que você vai arrumar um emprego. Eu consegui, eu falei, é mentira, peraí que eu tenho que ligar pra Carol. Quando eu liguei pra Carol, eu falei, Fernanda, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Eu falei, Carol, você tá feliz? Eu tô feliz também. E, tipo, achei que era uma das pessoas que eu queria mais contar, porque foi uma das pessoas que mais acreditou em mim.